Paz do Senhor para todos, aqui é o pastor José Valdemar, do Ministério Tempo de Crescer. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus nessa manhã, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Esse texto fala a história de Moisés, quando Deus leva ele para a glória, para o céu, e tinha que ter um sucessor. E ele, orando a Deus, ele coloca Josué para ser o sucessor de Moisés, para conduzir aquele povo ao deserto para entrar na terra prometida que Deus tinha dado, quando Moisés mandou os dois espias para ver a terra, os 12 espias. Só que Josué e Caleb volta e traz o relatório que a terra é boa, a terra tinha mandado leite e mel. Mas eu quero trazer nessa introdução sobre a chamada de Moisés para entrar na terra prometida. Eu quero trazer um tema para o meu coração e para o teu coração nessa manhã: poder espiritual pela a palavra. Eu quero deixar para você em rápida meditação e reflexão sobre esse poder espiritual que gera a palavra de Deus em nossa vida. A primeira coisa que a palavra de Deus gera em nossa vida, ela gera o temor do Senhor. Em Provérbio, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria. Então Deus, Ele te dá nessa manhã sabedoria quando você lê e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ela vai gerar em você o temor. O temor do Senhor não é momentâneo, não é de momento. É o temor do Senhor, é todo dia, é pela manhã, a meio-dia, à tarde e à noite, e à meia-noite, madrugada, e segue os dias até a vinda do Senhor. O temor do Senhor. Isso gera em ti. A palavra temor vem de algumas variantes, o verdante da palavra, que quer dizer até medo. Medo de desonrar a Deus, medo de entristecer a Deus, mas também vem de honrar, de respeitar, não fazer aquilo que não agrada o Senhor. E a segunda verdade é que a palavra de Deus gera em nosso coração, ela gera arrependimento. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, Pedro começa a pregar e ele fala para aquele povo: arrependei-vos, porque o Senhor é aquele que perdoa os vossos pecados. Então, quando nós andamos com a palavra do Senhor, comunhão com ela, intimidade com ela e em relacionamento com a palavra, ela vai gerar em nós também arrependimento. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Então, vai gerar arrependimento do nossos pecados, dos nossos erros. A palavra pecado quer dizer no seu original é errar o alvo, errar algo. Então você não pode viver errando, mas se você errar, Deus é fiel para perdoar os nossos pecados. E o terceiro poder dessa palavra: gera em nós fé.
Romano 10:17 está escrito assim: ora, a fé vem de ouvir a palavra do Senhor pela a pregação e da pregação de Cristo. Então, quando nós andamos com o Senhor, meditando na sua palavra, ela gera em nós fé. A fé vem de ouvir a palavra do Senhor. Lá no livro de Hebreu, o escritor desconhecido, Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então você está esperando naquilo que você não está vendo, mas a tua fé, a tua confiança, a tua certeza de não estar vendo é a prova da tua fé, porque a palavra de Deus gera em nós fé. E quarta coisa que gera em nós a palavra do Senhor, ela gera em nós discernimento de espírito. 1 João 4:1, que está escrito assim: examinai o espírito e saber que ele vem de mim. Então, quando nós andamos com a palavra do Senhor em comunhão, intimidade e relacionamento, ela vai gerar em nós discernimento de espírito. Nem todo o espírito são de Deus. A Bíblia fala que há vários espíritos na Bíblia: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito do diabo. Louvado é o nome do Senhor. Tem vozes. Então, que tipo de vozes que você está ouvindo? Saiba discernir pelo o poder espiritual da palavra. E quinta verdade, a palavra gera em nós vontade de orar. Daniel 9, versículo 2, Daniel pega os livros e começa a ler, e ali Deus dá para ele o discernimento das coisas futuras que ia acontecer no mundo da sua época. Seria o tempo do fim. Então, a palavra de Deus gere em nós vontade de orar. Quando nós lemos a palavra de Deus constantemente, diariamente, todos os dias, ela gera em nós vontade de orar. A palavra de Deus fala que Salmo 1, verso 2, está escrito assim: antes eu tenho prazer na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Quando nós pegamos a palavra, meditar e vamos para o dicionário bíblico, bibliológico, está escrito que ela gera em nós vontade de orar. Então, quando nós lemos a Bíblia, ela dá vontade de orar. Salmo 1 e 2, meditar na lei do Senhor. Meditar vem de pesquisar, analisar, consultar, ler e remoer. Que Deus venha te dar força para ler a palavra do Senhor todos os dias. E o quinto tópico, o sexto tópico, a palavra de Deus gera em nós poder de cura. Poder de cura. Atos 3 e versículo 6. Pedro e João iam para o templo toda manhã orar. Só que naquele dia ele viu sempre aquele coxo na beira da porta do templo Formosa. E ele, aquele dia, ele não estava melado da unção. Ele estava cheio da unção do Espírito de Deus. Ele fala para aquele aleijado, aquele coxo que ficava ali na beira do templo, sentado pedindo esmola. Diz a história que o nome dele era Dimas. E ele estava ali sempre pedindo esmola. Mas naquele dia ele
foi visitado pelo poder do Espírito Santo que usou a boca de Pedro, e Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas tudo que eu tenho é Jesus. Levanta e anda. E de repente o texto diz que aquele homem andou e entrou pulando com alegria dentro do templo. Deus abençoe você nessa manhã. Que essa palavra venha consolar o seu coração. Venha abençoar você nesse novo dia. Que Deus abençoe a todos. Esse canal é feito para pregar a palavra do Senhor. Instituto Teológico, Teologia para Todos, com professor e pastor Valdemar Filho, conferência Bíblia sem filtro. Aqui somente vou falar a verdade como ela é. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós cremos no Teu poder, na Tua unção e na Tua presença. Abençoa todos do canal que vão compartilhar essa mensagem, que venha edificar a sua vida, que venha, ó Pai, abençoá-lo, a família, os seus filhos, a todos que ouvir. Te peço a Tua bênção e a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.